Primeira coisa que eu vou fazer é em arquivo, salvar como, e vou alterar aqui o formato do arquivo. Aqui quando eu clico nessa seta para cima, aparecem vários formatos que eu posso salvar o meu arquivo de ArchiCAD. JPG, PNG, posso salvar o meu arquivo de ArchiCAD em DWG, para mandar às vezes para algum colega que não tem o ArchiCAD instalado. Mas como eu quero criar um template, eu vou aqui em template do ArchiCAD. No template do ArchiCAD, eu vou nomear esse arquivo como template Abel Arquitetura. Aqui ele já está pronto, mas eu vou deixar então ele nomeadinho, porque toda vez que eu for iniciar um projeto novo, eu vou primeiro abrir o template, porque daí as espessuras dos meus traços já estarão corretas. Vou clicar aqui em salvar. Deseja substituí-lo? Sim. E agora eu vou fazer algumas alterações. Como que funciona o template? Eu vou escolher aqui algumas estruturas, tanto de parede, forro e piso, e já vou deixar a minha espessura de traço correta aqui na planta e corte. Então, primeira coisa, eu vou aqui deixar na escala 1:100, porque nesse template eu vou fazer os meus desenhos na escala 1:100. Se fosse a escala 1:50, eu faria um novo template para a escala 1:50. Vou selecionar então aqui modelagem, parede. A estrutura eu vou colocar tijolo cerâmico, é uma estrutura bastante utilizada. A espessura da parede aqui eu vou colocar o 0,15. E na planta e corte, eu vou lá em superfícies de linha de corte e na caneta de linha de corte eu vou alterar, vou clicar aqui no retângulozinho preto. Aqui agora ele apareceu todo coloridinho para mim, no arquivo anterior não estava aparecendo. Então, quando acontecer isso, não tem problema. O que importa é o número e a espessura aqui que eu tenho que olhar. Quando eu vou passando o cursor aqui em cima, o ArchiCAD ele até faz algumas sugestões, né, de canetas que eu posso estar utilizando dependendo do projeto. Mas, em algumas canetas, o traço não fica bem evidente de acordo com a escala. Então, nós vamos utilizar essa penúltima aqui, ó. Então, a caneta 239 050, a espessura dela, para fazer as paredes em corte. Então, fiz aqui a minha parede. Vou escolher também aqui na estrutura a parede composta. Se eu escolher qualquer parede aqui, por exemplo, de alvenaria, essas paredes que já são compostas, a espessura dela já é interessante. Então, aqui eu não preciso ficar mexendo no template. Só nessa aqui que é a estrutura simples mesmo, que eu vou alterar a planta e corte dela. Agora, eu vou alterar a espessura do traço tanto do piso como do forro. Então, vou aqui em modelagem, laje, e vou alterar o vegetal para piso. Aqui no meu piso, eu vou escolher a estrutura que eu vou estar utilizando, geralmente para o piso, que é o concreto contrapiso. Então, no concreto contrapiso, eu vou alterar a minha planta e corte, a minha espessura, caneta da linha de corte está 18, vou colocar a mesma da parede, 0,50. Vou colocar também aqui em laje, vegetal, vou agora na opção forro, e na opção forro eu vou colocar concreto armado estrutural. Aqui na planta e corte, também 0,50 já está certinho. Está pronto o meu template, agora eu vou lá em arquivo, salvar como template, aqui no Abel Arquitetura, e vou salvar. Deseja substituí-lo? Sim. Prontinho, eu tenho um template pronto. Eu vou fechar aqui o meu ArchiCAD. Depois que eu salvei o meu template, quando eu desejar abrir um novo projeto, começar tudo do zero a partir do template. Então, vou lá em novo. Com o meu arquivo de ArchiCAD aberto aqui, agora eu vou abrir o meu template. Então, vou lá em arquivo, abrir, abrir. Tipo, vou colocar aqui template ArchiCAD e vou selecionar o template que eu já tenho criado. Vou clicar em abrir. Ótimo, abri o meu template. Segunda coisa que eu vou fazer é arquivo, salvar como, e vou nomear esse arquivo de acordo com o projeto que eu vou fazer. Então, eu vou colocar aqui semana 3.
E o formato do arquivo vai ser projeto de ArchiCAD. Então, esse é um arquivo que eu vou fazer já de projeto, não é mais o template. E vou clicar em salvar. Após salvar o arquivo, eu vou então fazer a representação de uma parede, um piso e um forro para nós verificarmos a questão do traço. Começando pelas paredes. Vou aqui em navegador, pavimento térreo. Confira se está pavimento térreo aqui também. Modelagem, parede. Apenas um clique. Eu vou conferir se está aqui no pavimento térreo, tudo certo. Está na estrutura que eu quero fazer, que é tijolo cerâmico. E aqui eu vou fazer um projeto com as seguintes dimensões. Considerando a face externa, ou seja, para a parede ficar para fora e a dimensão ficar para dentro, eu vou começar desenhando 5 por 8 por 5 por 2, 2 aqui na lateral também, 3, e vou trazer até a linha tracejada, vou dar um cliquezinho e vou clicar aqui no final, apenas um clique, e aí ele vai fechar a dimensão do meu ambiente. Para fazer o piso, eu vou lá em modelagem, laje, vou escolher aqui o vegetal piso. E para fazer o piso no meu ambiente, eu vou manter o espaço pressionado e esse é o comando varinha mágica. Mantendo o espaço pressionado, o cursor vai aparecer essa varinha e quando eu coloco aqui no meio do ambiente, está dizendo que onde está azul é onde vai ser o meu piso. Mas eu quero que o piso fique por baixo das paredes, então eu vou colocar o cursor aqui fora do projeto. Olha só, a linha ficou azul. Então ali, ainda com espaço pressionado, eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse. Apenas um clique e eu já fiz o desenho do piso. Como eu sei que eu fiz? Vou dar um ESC, clicar com a seta e clicar aqui no piso. Aqui ele já mostra que foi feito o meu piso. Para inserir o forro, eu vou aqui no navegador, mapa de projeto, primeiro pavimento. O meu desenho não está aparecendo aqui no primeiro pavimento. Para eu fazer que então ele apareça, eu vou voltar aqui no navegador, mapa de projeto, apenas um clique sobre o pavimento térreo, botão direito do mouse e eu vou na opção mostrar como rastreamento e referência. Prontinho, já apareceu aqui o meu desenho. Agora basta eu ir em modelagem, laje, o vegetal agora vai ser o forro, varinha mágica novamente pressionada, então eu escolho se eu quero para dentro ou para fora o meu forro, então eu vou clicar. O forro é um pouquinho mais complicado de acertar, para encontrar esse ponto externo. Então, quando eu não encontro, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no centro mesmo, mas eu quero o forro por cima das paredes. Então, nesse caso, eu vou abrir a caixinha de edição. Como que ela funciona? Vou dar um ESC, vou clicar na seta, vou dar apenas um clique na face do forro, e a caixinha de edição ela pode abrir de 3 maneiras. Clicando novamente na face, vejam que abre a caixinha de edição, ela sempre vem para esse cantinho. Posso abrir a caixinha de edição, vou dar um ESC e agora, com ela ainda selecionada, que é o primeiro clique, agora eu vou clicar na linha verde. Essa é a segunda opção da caixinha de edição. Olha só quantas opções de edição já aparecem a mais que não apareceu antes. Então, arrastar, rotacionar, espelhar, elevar, multiplicar. Se eu dou um ESC, agora eu vou clicar aqui sobre o pontinho. Olha, já apareceu coisas diferentes aqui para mim. Tá? Então, cada um desses itens, ele dita de uma maneira aqui a minha laje. O que eu quero é apenas avançar com ela sobre a parede. Então, eu vou clicar aqui na linha verde e vou nessa opção aqui, ó, afastar todas as arestas. Então, daí agora é só clicar aqui no pontinho de cima. Prontinho, ele já fez certinho a minha laje sobre as paredes. Eu posso usar a caixinha de edição, por exemplo, para fazer vazios na laje ou para adicionar áreas na laje. Então, quando eu estou com ela selecionada e clico na linha verde, eu posso, por exemplo, clicar aqui no maisinho, adicionar ao polígono. Então, agora, se eu fizer esse retângulo aqui, ele já vai aumentar minha laje. Se eu clicar na linha verde novamente, posso também subtrair do polígono. Onde eu abrir um retângulo aqui, ele vai fazer um buraco, um vazio na minha laje.
Posso fazer curvas, então clico na linha verde e eu venho aqui em curvar aresta. Então eu posso deixar a minha laje curva. Então ele tem várias opções bem interessantes, né, para eu fazer edições na minha laje. Quando eu clico no 3D, ele já vai aparecendo tudo isso, todas essas alterações que eu fui fazendo na laje. Vou voltar aqui no primeiro pavimento. Fiz essas edições. Eu vou dar um Ctrl Z porque eu quero deixar tudo retinho, como estava antes. Então, quero colocar sobre a parede, clico sobre a linha verde, afastar todas as arestas e vou clicar aqui no cantinho da parede. Beleza. Agora eu vou passar um corte para ver como que ficou o traço. Então, vou lá em modelagem, documentação, corte, clico de um lado, clico do outro, escolho o lado do corte. Vou agora em navegador, corte, dou 2 cliques e aqui ele já está aparecendo a minha parede, o meu forro e o meu piso com os traços fortes adequados. Conforme eu for fazendo novos projetos, eu sempre, antes de mais nada, vou lá em arquivo, abrir e vou escolher o template que eu quero. Então, sempre aqui no tipo de arquivo template. E esse arquivo, agora eu vou salvar ele aqui, vou salvar como projeto de ArchiCAD. Ele não é mais um template, ele já é agora um projeto completo de ArchiCAD.